para você, seguidor e seguidora do Portal BNT. Estamos aqui ao vivo para dar continuidade às nossas entrevistas com as candidatas a presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Ponta Grossa. No dia 22 de novembro haverá eleição aqui e concorrem duas candidatas. Ontem a gente entrevistou a candidata da chapa indispensável e hoje a gente recebe aqui ela, a advogada Maria Antonieta Pailo Ferraz, da chapa 11 de agosto. Muito boa noite, doutora. É um prazer estar aqui com a senhora. Olá, boa noite, como está? É um prazer também, agradeço pelo convite, pela oportunidade de manifestação e poder levar a todos os ouvintes, não só aos advogados, a toda a sociedade, a nossa manifestação. Perfeito, candidato. E antes da gente começar a falar sobre propostas, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público. Queria saber quem é a Maria Antonieta, qual foi a trajetória dela e o que motivou a senhora a ser a candidata da chapa 11 de agosto a presidente da OAB, subseção de Ponta Grossa. Muito bem. Vou iniciar, então, pela trajetória e vou resumir. Eu sou, portanto, nascida na cidade de Castro, Paraná, sou castrense. Cursei escola primária na escola rural, onde minha mãe era professora primária, sou filha de agricultor. Aos 10 anos eu vim para Ponta Grossa, iniciei os estudos e terminei com magistério no Sagrada Família. Depois eu graduei pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, como bacharel em Direito no ano de 1995 e iniciei a minha advocacia. Essa advocacia, a princípio, teve alguns sócios, início individual, depois outros sócios, enfim, hoje nós temos uma sociedade com o sócio Dr. Marco Antônio Muniz há aproximadamente 18 anos, 20 anos. Essa advocacia, portanto, está no mesmo local desde o ano de 2001, que é no edifício Boulevard Center, e é uma advocacia ininterrupta, trabalhando tanto na esfera da área de família, civil, empresarial e trabalhista. Sobre a questão da ordem, por que e o que me motivou aceitar o convite de me dispor ao serviço da ordem. Primeiro que a ordem é um serviço voluntário. Nenhum de nós, seja presidente, vice, conselheiro, diretor de secretaria, ninguém recebe nenhum valor financeiro por isso. Nós temos, então, um trabalho de doação totalmente voluntário. Isso tanto a nível de subseção, seccional e Conselho Federal. E eu posso te dizer que o que me motivou, talvez, ele nasceu há mais de 22 anos, porque eu iniciei uma caminhada institucional, além de uma caminhada e trajetória acadêmica, tanto como estudante, né, em cursos de pós, como docente. Também atuei bastante no magistério para o curso de Direito. Mas, então, eu iniciei há mais de 22 anos uma trajetória institucional. Na época ainda que o doutor Írio teve o seu primeiro mandato como presidente. Eu iniciei lá como coordenadora, presidente de comissão de eventos, e depois eu fui para conselheira da subseção, vice-presidente da subseção 2 vezes, inclusive uma do doutor Henrique, outra do doutor Kubasky. Depois eu fui ao Conselho Estadual da OAB. Eu fui a primeira mulher a ser indicada pela OAB Ponta Grossa, a concorrer pela chapa 11 de agosto OAB Ponta Grossa, a assumir o Conselho Estadual. Então, a primeira mulher por Ponta Grossa. Né? Fiquei em 2 gestões do Conselho Estadual, depois eu fui como representante do Comitê Interinstitucional AB Paraná, com o Tribunal de Justiça, onde eu representava a advocacia, as questões e projetos e desafios da advocacia, na época, inclusive, que veio a pandemia, e nós conseguimos, então, inclusive, estruturar a questão do alvará judicial, que foi providencial na época. Bom, mas vamos mais adiante. Depois disso, eu assumi também como integrante pelo Conselho Estadual do Observatório do Judiciário. Eu também fui, depois disso, integrante da Câmara Especial do Tribunal de Ética e Disciplina e também integrante da 10ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina. E depois algo que me deu mais aprendizado ainda, eu vim como presidente da Comissão de Prerrogativas de Ponta Grossa, a convite do Dr. Jorge. Mas a história é extensa. E o que é que me motivou? Além disso tudo, eu participei da estruturação e, na época, do Conselho Eleitoral do Observatório Social de Ponta Grossa.
Eu também fui integrante, junto com o Dr. Antônio César Buchinek e com o Dr. Henrique Nemberg, num projeto de Campos Gerais de Igual para Igual, Justiça de Igual para Igual, onde, então, nós conseguimos trazer a implantação com essa força de toda a sociedade, lógico, a Polícia Federal para cá, porque nós não tínhamos, então nós queríamos igual para igual. A questão da Defensoria Pública, tivemos os representantes da Procuradoria Federal aqui, porque nós não tínhamos Defensoria Pública no estado do Paraná. Então foi isso também sendo conquistado com todos esses movimentos. E por que eu gostaria e por que eu estou candidata como presidente da subseção? Eu acho que toda a minha trajetória profissional já justifica. Meu trabalho de doação com a ordem e pela ordem, ele vem de tempos e ele vem certificado institucionalmente, publicamente, por documentos inclusive. Tenho toda essa trajetória certificada. Mais ainda, o que houve uma coroação da minha representação na advocacia foi justamente quando eu tive um convite da própria presidente da seccional hoje, doutora Marilena Winter, para representar a minha classe no 5º Constitucional, na lista sextupla, por uma vez. Isso quer dizer que, dependendo da questão relacionada tanto para o Ministério Público quanto para a advocacia, 1/5 dos cargos são destinados à advocacia EMP. Eu fui, portanto, a partir de um movimento do interior, para que tivesse mulher do interior representando a advocacia do interior, porque até então só homens, né, praticamente, salvo a doutora Ana Paula Parra, que também foi para o 5º Constitucional, bem eleita na lista sextupla, uma grande amiga e grande advogada, que eu considero muito. E eu fui, então, aceitei o convite, concorri, ingressei na lista sextupla. A partir disso, eu não concorri mais, porque daí depois vai para o tribunal. Eu não passei no tribunal e, enfim, não quis concorrer novamente. Por quê? Porque, para mim, ali não era um ponto de partida, na verdade, de chegada, era um ponto de partida para a minha advocacia. Ou seja, ser eleita em 2º lugar geral, numa lista sextupla, por toda a advocacia paranaense, me certifica e me representa o quanto eu atuo em prol e desejo sempre estar, de fato, em prol da advocacia. Mas era a pretensão de eu vir a ser candidata à presidência da subseção? De início, não. As coisas acontecem na ordem de um modo vivo. A ordem não aceita improviso. Nós não podemos improvisar. Como a ordem tem uma estrutura já bastante propositiva, muitos projetos e ações já realizados, estruturados, houve a necessidade também de um candidato pela 11 de agosto de Ponta Grossa. E, mais uma vez, a doutora Marilena Winter, todo o grupo, principalmente da seccional, me solicitou, olha, nós queremos no interior de Ponta Grossa uma representante mulher. A doutora Rúbia já foi presidente, fez uma boa gestão, depois o doutor Jorge, uma excelente gestão, e o doutor Jorge também veio conversar comigo. E, nesse sentido, aconteceu uma conversa bastante até informal, porque não houve a necessidade de provar a minha capacitação. O argumento de todo este grupo foi justamente que eu tinha esta capacitação para poder representar a advocacia sem pretensão nenhuma pessoal, até porque não a temos. E, nesse sentido, foi bastante refletido, porque a ordem não aceita improviso, até porque para você concorrer como candidato à ordem você tem que ter vários pressupostos e cumprir requisitos. E assim, então, depois desse debate, principalmente com este grupo de Curitiba, Marilena, doutor Luiz Fernando Pereira, doutor José Augusto Araújo de Noronha, doutor Glombe, que já foram presidentes da seccional. E, enfim, eu aceitei o convite e aceitei o desafio, porque é um encargo, é um desafio. Nós temos que estar muito cientes do que é representar a ordem. Você tem que conhecer a ordem para poder representá-la. Então, eu estou como candidata a presidente da subseção de Ponta Grossa, num movimento propositivo, positivo, concreto e com propostas que, além daquilo que já existe na ordem, propostas que vão avançar do que já existe ou vêm inovar.
Porque a gestão atual não inovou, não está boa? Não, é porque o tempo acontece, as coisas vão acontecendo à medida do tempo, a própria ética muda de acordo com a evolução social. Então, a OAB também precisa. O que nós não podemos é propor projetos, ações e propostas de algo que já existe na ordem, sob pena de até correr o risco de estagnar e retroceder. Então, as propostas têm que ser reais, não podem ser abstratas, têm que ser concretas, a partir do que já existe, melhorar, e o que ainda não existe, trazer para a ordem e para toda a advocacia de Ponta Grossa e Carambeí. O objetivo de me colocar como candidata é realmente uma ordem que prevê uma advocacia plural, uma advocacia aberta, sobretudo com a inclusão nos projetos, que as propostas estão bem expressas publicamente e bem detalhadas, com a proposição de fato, aprimorar para que a ordem tenha uma voz junto aos advogados e os advogados junto à ordem. A ordem dentro da advocacia pontagrossense de Carambeí e esta advocacia dentro da ordem, que é o núcleo de valorização da advocacia, dentre tantas outras propostas, que nós demandaríamos muito tempo para falar aqui, porque nós temos 11 eixos. E dentro de cada eixo nós temos a divisão em detalhes de cada um. Tá certo, candidato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses eixos, mais sobre essas propostas, mas ainda queria falar sobre a formação dessa chapa. A senhora está na chapa 11 de agosto, que é formada pela senhora Maria Antonieta Palio Ferraz, pelo seu vice, o Rubens Floresano, que está aqui nos nossos estúdios, e outros nomes de peso, como a presidente da ACPG, a Georgia Buschneck. Queria que a senhora classificasse essa formação de chapa, como ela foi feita para representar a 11 de agosto nessa eleição de novembro. Muito bem, uma pergunta imprescindível. É determinante a sua pergunta. Veja bem, quando eu me predispus a trabalhar pela ordem, eu precisei necessariamente, temos que, de modo muito sério, pensar em quem poderá compor esse grupo de gestão. É um grupo fechado, é um grupo que vai trabalhar sozinho de modo algum. A ordem é viva e a ordem precisa de todos engajados. Mas nós temos que ter um grupo de gestão para coordenar e para delegar. Pois bem, meu vice-presidente. Meu vice-presidente, pensei, tem que ser alguém que tenha a mesma postura ética, profissional e experiência, pelo menos, razoável em relação à ordem. E o Dr. Rubens é um amigo que nós nos formamos juntos na UEPG, nós fomos professores juntos, nós já tivemos processos em comum, e o Dr. Rubens prontamente aceitou a vir para a OAB como representante na Câmara, na Comissão de Prerrogativas, quando eu fui presidente aqui. A doutora Georgia era minha vice-presidente, o doutor Rubens era secretário, o doutor Luiz Fernando Pereira e o doutor Cleverson Costa. Pessoas que trabalham assim, de modo muito exaustivo, até porque a comissão de prerrogativas é a espinha dorsal da ordem, e ela envolve um trabalho bastante de significância até de fato um exercício que mexe com a prática efetiva de você ter que sair da sua casa, o presidente de prerrogativas ter que ir para a delegacia, ter que ir para acompanhar algum cumprimento de ordem que envolva todo o exercício profissional. E o Dr. Rubens se desempenhou muito bem a ponto de depois vir assumir como presidente. Doutora Georgia Buschneck é um nome que eu pensei de imediato, e ela até... Puxa, mas eu já tenho tanto encargo. Imagina, ela é presidente da Associação Comercial da CPG aqui de Ponta Grossa e região. Ocorre que ela, além da questão dela ter aceito o desafio de trabalhar na Secretaria de Prerrogativas, ela também foi a primeira pessoa, quando ela chegou em Ponta Grossa, e que eu mantive um contato, porque ela era esposa do Dr. César Buschneck, mas ela é advogada, então a doutora Georgia é advogada. Ela aceitou também um desafio da OAB Cidade. Era um programa que tínhamos na época da gestão do Dr. Kubaski, em que nós gravávamos entrevistas com
pessoas entrevistadas que tinham uma importância, uma conotação importante de informação, tanto jurídica quanto informação para a sociedade, dentro do papel social e cidadão que a Ordem tem. E a doutora Georgia fez um trabalho espetacular também na revista jurídica que nós tínhamos, que na época o doutor Wilson Jerônimo Comel, eu era presidente, essa revista era impressa, o doutor Wilson Jerônimo Comel estava comigo também, de um trabalho que nós tínhamos que revisar todos os artigos para poder postar. E a doutora Georgia foi, dentre tantas, que agora eu não vou enumerar, com uma experiência muito significativa dentro da Ordem, sem nenhum interesse ou qualquer retorno pessoal, incansável. Ela é uma pessoa extremamente ativa, a Ordem precisa de pessoas ativas, e a Ordem precisa de pessoas que tenham um papel e uma conduta realmente propositiva e positiva. E em relação aos demais, doutora Daniela Biscaia também já trabalhou muito bem atuante nas comissões do previdenciário, a ponto de representar a comissão a nível do grupo estadual. E também, portanto, dispensa comentários como professora, como advogada atuante, também já tivemos processo em comum. E eu vou tentar ser mais breve. Dr. Ricieri, também representando comissões, principalmente da Jovem Advocacia, que são pontos importantíssimos na Ordem Prerrogativa, Jovem Advocacia, eles são o raio-x da Ordem. Depois nós temos a questão da doutora Adriana Campagnoli, que vai assumir a diretoria da Mulher Advogada, e, portanto, comissão da Jovem Advocacia passará a ser diretoria da Jovem Advocacia. Nós temos previsão para isso e vamos fazer, se tivermos a eleição nesse sentido positivo. A Comissão de Prerrogativas passará a ser diretoria de prerrogativas com o Dr. Luiz Kubaski, meu grande amigo, de quem eu já fui vice-presidente, que conhece de Ordem a fundo e tem um bom trato, tem uma calma, tem assim uma ética para tratar com todos os advogados, com toda a sociedade. Uma pessoa muito bem quista. O Dr. Kubaski é sucesso sempre. A doutora Adriana Campagnoli, então, foi vice do Jorge, vai assumir a diretoria da Mulher Advogada, que também é um eixo importantíssimo dentro da advocacia. Atuou, conhece a advocacia, conhece uma gestão de ordem, já tem experiência. Doutora Edith Mosconi, que ela foi da comissão de previdenciário, comissão das mulheres, advogadas também. E a doutora Edith vai assumir a coordenação das comissões, que, portanto, nós temos que ter alguém que coordene e dirija essas comissões, que terão um protagonismo especial dentro do programa da 11 de agosto. Doutor Ricieri, que vai ser o nosso tesoureiro, que, portanto, trabalhou muito na Jovem Advocacia e tem se demonstrado também assim com um empenho muito grande, muito significativo. E eu acho que, se você desejar, eu posso me estender aí, mas aí nós vamos nos estendendo, porque a chapa ela é composta de conselho, né, da subseção, ela é composta por coordenadoria de esporte, nós vamos deixar de ter comissão de esporte, vamos ter a coordenadoria, porque nós vamos abranger vários outras modalidades, e nós teremos coordenadoria de cultura e cidadania. Então, aí eu teria que me estender muito. Perfeito, candidata. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu queria falar sobre as propostas, definitivamente. A senhora tem 11 eixos, que a senhora disse, se não estou enganado, e eu queria falar sobre o eixo 6, que a senhora já até destacou aqui 2 vezes nas respostas, que são as prerrogativas. O eixo 6 diz exatamente que a chapa pretende dar destaque e valorização a essas prerrogativas. Eu queria perguntar para a senhora quais são as ações que a chapa 11 de agosto pretende fazer para cumprir esse eixo 6. Pois bem, a chapa 11 de agosto ela já vem fazendo. Então, quem conhece a ordem, conhece de prerrogativas, sabe o que já está sendo feito. Quando nós falamos que prerrogativas é a espinha dorsal da ordem, como hoje a Jovem Advocacia também é raio-x, que nós temos que ter muito peso, a Jovem Advocacia hoje é praticamente mais da metade da advocacia, né? E Jovem Advocacia não são advogados novos de idade, tá? São os advogados que estão formados
e, portanto, não ultrapassaram 5 anos da graduação, do exercício. As prerrogativas, primeiro que elas não são dos advogados, elas são atribuídas aos advogados, é uma lei federal, para que os advogados possam fielmente e de modo com uma garantia de independência, autonomia, respaldados pela lei, poder exercer fielmente e de modo normativo a representação do seu cliente, que nós chamamos mais apropriadamente de jurisdicionado. Para que então esse jurisdicionado seja bem atendido, esse próprio advogado precisa de respaldos. Então, as prerrogativas, primeiro, elas não são presentes para os advogados. Segundo, elas não são regalias. Muitos confundem. As prerrogativas são garantias constitucionais e que vieram previstas por lei federal, e dentre elas nós temos variadas, que eu não vou enumerar aqui, né, para não me estender, mas uma vez violadas, é crime violar as prerrogativas. Então, a chapa 11 de agosto, seja na gestão estadual, seja na gestão da subseção, ela já vem trabalhando de que modo? Fortalecendo através da comissão, com uma atuação concreta, com um plantão disponível aos advogados. Muitas vezes não se trata de prerrogativas. Eu fui acompanhar um caso de prisão em que não se tratava de prerrogativas, porque o advogado não estava no exercício da profissão, mas ele entendia que sim, mesmo assim a ordem foi. Mas não basta, prerrogativas não é só isso. A prerrogativa ela tem que ser fortalecida em questão de honorários, porque a prerrogativa é receber honorários e honorários justos. É o fortalecimento da classe perante todas as autoridades que cerceiem ou intentem cercear o exercício do profissional, seja na atuação processual, seja na sua atuação profissional perante o seu cliente, ou seja na atuação perante todas as partes, Poder Judiciário, Ministério Público, acesso às informações. E de que modo concreto pode ser feito isso? Nós temos hoje uma estrutura baseada na estrutura da seccional. O primeiro ponto é transformar comissão de prerrogativas em diretoria de prerrogativas. E o que isso vai aumentar? Vai aumentar porque ela vai ter uma gestão com maior autonomia, com uma ligação direta com a seccional e com uma ligação direta de poder de compor seu próprio grupo, e nisso nós temos em concreto, é uma criação nossa, né, da previsão do comitê interinstitucional entre a OAB Ponta Grossa, o setor de prerrogativas, com os órgãos que podem vir a se relacionar à ofensa das prerrogativas. Esse comitê, portanto, atuando concretamente junto a estas autoridades para prevenir questões de prerrogativas e para, havendo ameaça ou havendo a consumação da ofensa prerrogativa, que isso realmente seja trazido para a ordem. E aí, o seu presidente do comitê e o diretor de prerrogativas, e se for necessário, o presidente da ordem daqui, e se for necessário, o presidente da seccional, Dr. Luiz Fernando Pereira, e também com os diretores de prerrogativas da seccional, iremos tomar as providências que precisam ser tomadas. Então, prerrogativa é justamente nesse sentido, que abordam, e aí nós vamos, é um leque, prerrogativa não é uma coisa só. Tá? Então, é como se ela estivesse inerente à advocacia. E daí nós temos várias outras previsões em relação às prerrogativas, que estão lá no eixo, e que nós podemos falar também, se você me permitir, ou num outro momento. Se desejar falar de algum outro eixo, que também acho importante, eu fico à sua disposição. Sim, exatamente, candidato. Eu queria falar sobre o eixo 8, juntamente com o eixo 6, que o eixo 8 me chamou a atenção no seu plano, que é a inovação e tecnologia para os advogados. Eu vi até algo sobre inteligência artificial ali dentro. Eu queria que a senhora explicasse quais são as medidas que a senhora pretende tomar nesse eixo 8 de inovação e tecnologia para os advogados da OAB. Tá, então você veja que uma coisa liga a outra. As prerrogativas elas são tanto para a jovem advocacia, para a advocacia, elas são para um todo. A inovação e tecnologia também, ela vem trazer muito para a jovem advocacia, mas também vem ajudar e auxiliar os advogados que já estão há mais de 5 anos na atuação. A inovação tecnológica, hoje nós sabemos que ela é irreversível e ela é necessária e nós precisamos nos atualizar. Através disso, nós criamos um chamado, vou falar aqui abreviado, CITA. Esse é o eixo
da questão do Centro de Inovação, que chama bastante atenção de modo concreto. Começamos, então, pelo CITA, Centro de Inovação e Tecnologia e a Inteligência Artificial. O que seria esse CITA? Nós percebemos hoje, a chapa 11 de agosto, todo o nosso grupo, porque eu já andei por vários escritórios de advocacia, quando em outras ocasiões, prerrogativas, e você percebe que tem escritórios que não têm estrutura sequer de uma tecnologia compatível para que ele possa protocolar um processo eletrônico. Isso é problema da ordem e isso envolve a ordem. Infelizmente, temos uma circunstância financeira hoje atacando o mundo todo e que, através do fortalecimento das prerrogativas, e nós temos hoje também, daí vai envolver a questão do número de cursos de direito. Eu não estou falando de Ponta Grossa, estou falando a nível Brasil, nós temos mais de 1.600 cursos de direito, e essa é uma proposta que envolve a seccional, de fazer um filtro, porque nós temos hoje um sistema empresarial, formando um excesso de advogados sem a necessária estruturação, e nós temos um grande número de advogados e nós temos, eu ouvi esses dias dizerem assim, não, mas é que as demandas vão crescendo, então nós temos que ter mais advogados. O número de demandas, ele cresce à medida que o processo eletrônico também evoluiu, mas nós temos que ter advogados, sim, mais, mas desde que adequadamente preparados, né? Pois bem, então vamos retornar aqui. A questão de o jovem hoje advogado ou advogado já em andamento de carreira, de não ter uma certa estrutura, e às vezes o tem, mas até não sabe utilizar. Por exemplo, nós falamos hoje de marketing digital, nós falamos de reels, gravar reels, nós falamos de fotos profissionais, nós falamos de um advogado que quer gravar um podcast, mas ele não tem uma estrutura no seu escritório e não tem quem o instrui. Então, esse é o primeiro ponto. CITA, Centro de Inovação e Tecnologia Artificial. É um espaço que não é grande, não é caro, há possibilidade disso, com toda a tecnologia possível para que ele vá até lá, agende um horário e faça de lá todo o seu apanhamento, a sua articulação, a sua estruturação de gestão de marketing digital do seu escritório, da sua pessoa. Ah, mas ele não sabe. Teremos alguém, evidentemente, que irá orientar, inclusive, o que é permitido e o que não é permitido para a propaganda e para o marketing digital. Muito bem, qualquer advogado poderá ir lá, sim, jovem ou não. E aqueles que, portanto, precisam da inteligência artificial, que nós sabemos que ela é ótima, mas tem que saber usar, porque se você joga alguns dados para formar uma petição inicial, você pode ter uma petição inicial desatualizada, com jurisprudências fake e por aí adiante. Então, nós temos que ter um treinamento na ordem também, esse é um ponto de um treinamento periódico, dependendo da necessidade, a princípio de cada 3 meses, para atualizar esses advogados em relação à inteligência artificial. Então, veja, o primeiro tópico CITA é para a promoção profissional dele. Ele quer tirar foto, ele quer fazer o marketing digital, ele tem essa estrutura dentro da ordem. O segundo ponto é para a atualização profissional dele, para que ele possa acompanhar essa inteligência artificial dentro do mundo jurídico. Com isso também, nós não falamos mais em comissão de estudos jurídicos ou aperfeiçoamento de estudos jurídicos. Se nós fôssemos olhar para a comissão e propor essa proposta, nós iríamos regredir, porque hoje nós temos a Escola Superior da Advocacia, ESA para todos, toda anuidade vai reverter em crédito, o valor total, em crédito para o advogado escolher o curso que ele deseja. Nesses cursos da ESA, também nós teremos um acompanhamento em conjunto, tanto do avanço da inteligência artificial, junto com os institutos e capacitação jurídica. Além disso, nós temos, portanto, nesta inovação tecnológica, a previsão de que esta capacitação da advocacia ela seja realmente concreta e ela seja realmente acompanhada pela OAB de perto. Ah, mas não funciona. Por isso o núcleo de valorização da advocacia, que envolve daí todos os advogados. Ah, mas eu não fiz parte da chapa, não é. O núcleo de valorização da advocacia é para toda a advocacia de Ponta Grossa e Carambeí. Olha, não deu certo, eu não fui atendido nessa prerrogativa, eu liguei para a ouvidoria, então nós teremos a ouvidoria em conjunto, a presidência da subseção, a direção toda da subseção, para atender e ouvir esse advogado, no momento até de confraternização, mas que ele possa conversar, para que ele se sinta ouvido pela ordem, porque o Dr. Rubens pode falar disso numa outra oportunidade, a ordem não é fechada, ela é aberta. É uma pena, é lamentável que os advogados não venham até a ordem, eles são convidados a participar.
O que ocorre é que nós temos que trabalhar pela ordem, certo? E os projetos da ordem, eles são feitos para todos os advogados. Não existe limitação alguma. Você não pode participar desse projeto porque, sei lá, eventualmente você não pagou a anuidade. Isso não existe, tá? O único impedimento do não pagamento da anuidade é a não poder votar. Mas ele tem tempo para fazer isso. Então, se eu falo isso, é porque realmente falar dessa forma é realmente prova que não conhece nada da ordem. Nós não temos essa situação, então ela precisa ser bem colocada. Tá certo, candidata. A gente vai chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Eu fiz 2 perguntas à senhora sobre os eixos, mas a senhora complementou aí nossas respostas mais alguns eixos importantes que está no seu plano de governo da OAB. Eu queria agora encerrar a entrevista que a senhora olhasse para essa câmera e falasse por que a senhora Maria Antonieta deve ser a próxima presidente da OAB pela chapa 11 de agosto. Muito bem. Então, assim, primeiro eu gostaria de colocar que eu respeito muito a oposição e todos os integrantes de todas as chapas de oposição a nível de subseção seccional. A oposição é salutar, ela serve de aprendizado e crescimento para todos nós. Afinal, a ordem tem que ser o maior exemplo de democracia. Mas ela tem que ser uma oposição, essa concorrência ela tem que ser construtiva. Então, eu vejo o modo de que toda e qualquer oposição, que eu prefiro até dizer manifestação de pensamento e de propósitos, ela tem que ser, primeiro, reta, construtiva e positiva. Propositiva. Apresentar propostas. Por que é que eu não concordo? Por que é que eu quero? Por que é que eu penso que este grupo não está bom e outro grupo deve entrar? Deste modo, nós vemos, sim, uma expressão verdadeira de uma oposição, porque eu, Maria Antonieta, posso até ser opositora também dentro do meu próprio grupo 11 de agosto, como assim já o fui muitas vezes, e é dessa maneira que então eu digo que eu sou candidata e vejo que respeito a oposição, mas vamos olhar para as propostas construtivas. E o nosso grupo, indiscutivelmente, ele tem publicamente registrado propostas concretas, propostas que foram pensadas, não improvisadas, não são genéricas, e são propostas que podem ser executadas. E são propostas que ou vão melhorar o que já tem na ordem, ou vão evoluir e trazer algo novo. O que nós não podemos é retroceder com algumas propostas que prevêem, portanto, constituição de alguma ação ou projeto que já existiu na ordem e que hoje já está além, e que isso poderia retroceder. Então, eu, Maria Antonieta, me coloco à disposição. E penso que o nosso grupo é, sim, fortalecido com estrutura, e não só a toda a advocacia de Ponta Grossa e Carambeí, mas a toda a sociedade. Inclusive, no nosso projeto, nós temos um projeto Cultura e Cidadania, que nós teríamos que ter mais tempo para falar, que abrange toda a sociedade, no desenvolvimento da questão de ambiente, questão de literatura, questão de cultura das crianças, além da questão do lazer, envolvendo todo o espaço da ordem, o desenvolvimento de esporte, com uma intenção de parceria até com o município para abranger futebol infantil, xadrez infantil. Nós temos que trabalhar todos num bom propósito, independentemente de questões adversas. Então, esse é o meu propósito, e eu penso e asseguro que eu posso, sim, junto com todo o meu grupo, fazer um bom trabalho para a advocacia de Ponta Grossa, advocacia de Carambeí, e para toda a sociedade de Ponta Grossa. Agradeço muito pelo espaço, pelo momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui, Maria Antonieta. Uma rápida pergunta antes de encerrar. A senhora estaria disposta a fazer um debate aqui com a candidata da oposição para discutir as propostas para a presidência da OAB? Bom, o debate, ele também é salutar, e eu estaria disposta, desde que seja um debate, portanto, no rigor técnico que o colega está propondo, desde que seja um debate dentro de todo o contexto propositivo e de uma manifestação realmente de cada parte dentro das questões que envolvem gestão de ordem, propostas de ordem e o que pode ou não ser melhorado dentro da ordem. Então, um debate dentro dos seus rigores técnicos legais, sim, claro,
com toda certeza. Até porque eu respeito muito, considero, gosto muito da doutora Juliana Scalise, advogada, professora, e respeito muito e penso que podemos sim ter um debate bem sadio. Perfeitamente. Então, agradeço a sua presença, candidata Maria Antonieta. Agradeço também a presença do vice dela, Rubens Florezano, da presença aqui da secretária Georgia Bochenek, que também participou aqui nos nossos estúdios. Agradeço a você pela sua audiência e pela sua participação aqui na nossa live, tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa noite.